Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, tanto os participantes e juízes que estão aqui conosco no Rio Grande do Sul Impact Summit, quanto as pessoas que estão nos acompanhando por uma das nossas muitas formas de transmissão na mídia. Meu nome é Matheus Heck, eu sou acadêmico de medicina na Universidade de Caxias do Sul, sou Community Builder do Road Prize no Brasil e co-lead do Rio Grande do Sul Impact Summit. E hoje eu estou tendo o prazer de conversar com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique exerceu o mandato presidencial do ano de 1995 até o ano de 2002, chegando no ano de 2005 a ser elencado entre os 100 intelectuais mais influentes do mundo. Presidente, seja muito bem-vindo, é um prazer e uma honra conversar aqui com o senhor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quando nós definimos o tema da palestra, que seria sobre liderança jovem, empreendedorismo social e desenvolvimento sustentável, que são, de fato, os pilares do Road Prize. Nós, conhecendo sua trajetória dentro dos seus projetos, como o projeto Legado para a Juventude Brasileira e o projeto The Youngers, que o senhor desenvolveu junto com o grupo de ex-líderes mundiais da Elders, fora a sua vasta produção intelectual de livros e artigos, nós soubemos que o senhor era a pessoa certa para inspirar os jovens aqui no Rio Grande do Sul Impact Summit. E é justamente aproveitando esse contexto da importância da formação de jovens líderes, da importância do empreendedorismo social, do desenvolvimento sustentável para que nós possamos, de fato, atingir um mundo melhor, que eu gostaria de conhecer a visão do senhor, gostaria de lhe convidar para nos passar uma visão de mundo que o senhor tem, seus insights, que eu tenho certeza que são muito proveitosos, que vão inspirar muitas pessoas aqui hoje. Por favor, presidente, a palavra é sua. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Nessa época de pandemia, que está todo mundo em casa, é bom, né? Porque a gente entra em contato com os outros, fala alguma coisa. Não sei se sou ouvido, mas pelo menos eu falo. Bom, como eu fui professor a vida inteira, eu, às vezes, sei que o estudante não ouve, o jovem, às vezes, também não ouve. Mas, em geral, eu fico pensando que o futuro depende muito do que essa nova geração venha a fazer, né? Você sabe que eu, depois que deixei a presidência, assumi o comando de uma fundação que leva meu nome, e basicamente essa fundação, além de tratar a papelada, coisas normais de um ex-presidente, ela cuida que tivesse, se eu entro em contato com a juventude. E recebo muito jovem lá, para falar, conversar e tal. Eu dou cursos gerais assim, sobre o futuro. E eu acho que nós vamos depender muito da capacidade que tem os jovens de entender quais são os desafios. Não é fácil. Claro que cada geração tem um desafio diferente. No meu tempo de jovem, no Brasil, há muitos anos, vou fazer 90, né? No meu tempo de jovem, aqui só se falava em crescimento da economia. Por quê? Porque o Brasil era um país chamava-se subdesenvolvido, atrasado. Havia muita gente pobre e não havia o ímpeto do crescimento econômico e tal. Isso foi a paixão da minha juventude, da minha formação, crescer a economia. Bom, depois eu era professor já da Universidade de São Paulo e veio uma ditadura. Aí você vê que não basta ter economia, tem que ter liberdade, tem que ter condições institucionais para garantir a liberdade, não só de cada um de nós, mas a de todos. Então, na verdade, se eu pudesse resumir quais foram meus objetivos a partir de certa altura da minha vida, foram crescer a economia brasileira e manter a democracia, aperfeiçoar a democracia. Claro que isso está datado. Eu nasci em 31, já não havia mais crise. A crise foi em 1918, mas o Brasil ainda era um país agrícola, assim se dizer. É um país basicamente agrícola. Eu nasci no Rio. O Rio não via agricultura nenhuma, mas falava-se muito que o Brasil vivia da agricultura, não sei o quê, precisava ter indústria. Bom, meu pai era militar, então em 1940 viemos para São Paulo. São Paulo, para mim, foi um choque, porque São Paulo era indústria, estava se industrializando. E praticamente esse Brasil que nós vivemos hoje, eu vi nascer. O Brasil da minha época de criança não existe mais, e por sorte. Né? Não é que não haja pobreza, existe bastante. Né? Mas eu acho que essas ideias de que você tem que ter crescimento da economia e você tem que ter educação para todos são fundamentais. Né? Mas, além disso, você tem que ter menos desigualdade. Se há uma questão que me chama a atenção no Brasil de hoje, é que, a despeito do crescimento da economia, a desigualdade se manteve muito grande. Não é como no passado, onde as pessoas não tinham esperança. Aqui é mais fácil ter esperança, mas ainda assim é preciso prestar atenção que o grau de desigualdade
cresceu muito. Eu digo isso não só em termos da questão, digamos, de uma formação humanista que eu tive, você ter solidariedade para com os outros, com o próximo, mas também em função do próprio egoísmo. Você não vai manter uma sociedade próspera, rica, se você tiver tanta desigualdade. Chega um momento em que ou você distribui ou você vai ter que sofrer súbitas transformações na sua vida e na sociedade. E é muito melhor distribuir. O que aconteceu nos Estados Unidos, onde houve muita pobreza também. Eu vivi nos Estados Unidos várias vezes, e houve pobreza. Eu vivi na Europa. Eu conheci a Europa relativamente pobre, relativamente hoje nem se fala, né? Você tinha, na França, tinha um chamado clochard, que era o mendigo. Era muito comum. Bom, hoje deve ter quem peça dinheiro para sobreviver, mas são poucos. A sociedade distribuiu melhor, criou mais empregos e tal. Então, eu acho que no Brasil os jovens são responsáveis pelo futuro e o futuro vai existir na medida que nós sejamos capazes de manter o crescimento da economia e aumentar a igualdade, mantendo a liberdade. Esses são os roteiros simples de dizer, difíceis de percorrer, transformar isso em vida, em realização. Né? Cada um faz o que pode. Nem sempre se pode, não se faz tudo o que se quer. Eu fui, como todo mundo sabe, presidente da República. Você pensa que o presidente pode tudo? Não pode. Ele tenta mexer nas coisas, consegue alguma coisa, mas ele tem em conta a realidade. A realidade não desaparece. Ela desaparece a pouco, a pouco, e em certos momentos se quebra. Então, há revoluções, transformações muito súbitas. Né? E se ela fica muito engasgada, pode acontecer. Se não ficar engasgada, vai haver progresso. Se havendo progresso, pouco a pouco você vai construindo o futuro. O futuro não está dado. Isso é fácil de dizer, mas difícil de sentir. Não está dado. Você constrói o futuro. Claro que na minha altura da vida em que eu estou, não vou construir futuro nenhum mais. Mas o Brasil vai ter futuro. Os jovens têm futuro. Né? A sociedade tem futuro. O mundo tem futuro. Enfim, a gente pode contribuir com a experiência de quem teve alguma para que o futuro não faça os mesmos erros que a minha geração fez. Né? Mas a energia virá dos mais jovens. É preciso convencer a si mesmo de que você é capaz. Você jovem é capaz de querendo ajudar a transformação do mundo. E veja, eu falei ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. Você mesmo que tem posições de destaque, não consegue fazer tudo o que você deseja. Você consegue fazer o que você convence. E convencer quer dizer vencer junto com. Você tem que estar junto com alguém. Tem que ter um sentimento de solidariedade com alguém. E você não faz sozinho. E quando faz sozinho, faz besteira. Mesmo quando você vai na direção de você ter todo o poder na sua mão, você pode fazer besteira. E faz, muito frequentemente, mais besteira do que quando você comparte o poder. No caso do Brasil, nós temos aqui imensas possibilidades de transformação. E temos nos transformado. Né? E, por sorte, conseguimos estabelecer uma regra do jogo democrática. Isso é importante. Eu não posso dizer que toda a vida pensei assim, eu pensava que era mais importante o pão. Hoje eu acho que é pão e liberdade. Né? E a liberdade fornece o pão de alguma maneira, permite que você compartilhe mais o pão existente. Né? Não resolve tudo, mas ajuda e ajuda bastante. Então, nós temos que, ao mesmo tempo que nós preservamos as instituições, temos que mudá-las, temos que aumentar as oportunidades. E os jovens vêm com esse ímpeto de transformação. Isso é muito importante. Eu acho que eu fui professor quase que toda a vida, minha única profissão foi essa. Então, tive sempre contato com o mais jovem. Nunca fui bobo diante do jovem. O jovem é um ser humano. Pode ser bom, pode ser mal. Você tem que ter realismo nessas coisas. Mas você sabe que as gerações contam e pesam. E chega um momento que você tem que passar o bastão. E às vezes você não tem para quem passar o bastão. Cai no chão o bastão. Né? É a tragédia. Quando é que cai no chão? Quando é uma juventude que sonhe, que imagine que ela pode mudar, que ela pode participar. Quando há uma juventude capaz de sonhar, já é uma pré-condição para as coisas mudarem. Ninguém muda sem sonho. Você deseja o impossível para conseguir o possível. Mas tem que desejar, tem que querer alguma coisa que seja melhor que o dia a dia, que é banal. Mesmo que seja bom. E cada um de nós, eu não posso me queixar da vida, não me queixo. Mas mesmo assim, acho que sou eu e os outros. E olho em volta e não é assim. Não tem, nem todos tiveram as mesmas chances, as mesmas oportunidades. E outros tiveram melhores chances do que eu. Mas, enfim, não tem importância. A importância é que tenhamos um mínimo de condições para poder
eles têm, ao mesmo tempo, uma realização pessoal e uma coisa que tem um sentido coletivo. São palavras, mas que têm peso. Se você viver isolado para realizar só o que você quer, o que você deseja, está bom, mas não é suficiente. Tem que olhar para os outros. Tem que ver o que dá para fazer em conjunto. E é isso, nesse momento, que eu acho que os jovens têm mais energia. E energia conta. Eu falei que eu vou fazer 90 anos. Eu ainda tenho alguma energia, mas é menos do que eu tinha antes. A gente sabe, tem que saber o seu limite para você poder funcionar adequadamente naquilo que você pode fazer. Mas o que o Brasil precisa não é do meu limite, é da falta de limite dos mais jovens, que podem imaginar que você é livre completamente, faz o que você quiser no futuro. Não é, mas tem que imaginar que é e tem que propor alguma coisa, as coisas andarem, as coisas mudarem. Eu tenho bastante confiança de que a juventude brasileira vai numa direção positiva, apesar dos vai-e-vens da história, que são reais. Em toda parte do mundo, a história balança, tem momentos mais propícios, momentos menos propícios. Mas se você olhar no decorrer do tempo, na verdade, nós aqui melhoramos, não pioramos. É preciso ter convicção disso. Não é? Eu, quando menino, no Rio, eu nasci na classe média, meu pai morreu general, meu avô era marechal, essa coisa toda. Então, tinha uma certa noção do poder. Mas havia muita pobreza. Você vai ao Rio, você se choca até hoje que tem favela. Mas a favela não é o que era antes. Hoje a favela tem luz, tem tijolo, né? Tem vida. Antigamente tinha vida, mas só vida, porque o resto era ausência, faltava. Né? E havia muita lata d'água na cabeça, o nome de um samba da minha época, porque era o comum, pessoas levando lata de água na cabeça que faltava água. Né? Não só nas favelas, nas casas também, de classe média também podia faltar água no Rio. Hoje falta água, parece absurdo. Na minha juventude, a água faltava, não em São Paulo, no Rio. Né? E eu era de uma família mais ou menos bem, comparativamente bem. E faltava, às vezes, água. Bom, hoje não tem isso. Melhorou. Nós temos que ter noção de que as coisas podem melhorar. A falta de esperança é muito negativa na vida. Você tem que acreditar. E para acreditar tem que ter algum elemento de veracidade no seu olhar. Ver as coisas como são. Tá? Você não encontra nada em volta, você acha que vai mal. Né? Aqui você tem o que encontrar. Não só exemplos de pessoas, mas realizações de vida, das vidas. Né? A sociedade mudou para melhor. Mudou para melhor em vários sentidos. Primeiro, do ponto de vista do conforto de cada um, que é importante. Mas, além disso, as diferenças, que são muito grandes, embora sejam encaradas com naturalidade, no Brasil, que é errado, elas são menores do que foi no passado. No passado, você tinha a gravata, andava na rua e pisava firme e os outros abriam espaço. Hoje, não. Falo do que eu conheço. Eu fiz muito estudo em favela, em cortiço, eu estudei negro. Bom, então, eu andei muito por aí, São Paulo, no Sul também. Pois bem, hoje você talvez mais perigoso, digamos assim. Eu entrava sem medo. Por quê? Porque eu ia bem vestido, pisava firme. Isso não é bom. O bom é você ter algum receio, porque a desigualdade é tanta que os que não têm a vida boa deviam ter raiva de quem tem vida melhor. Não tem. Não tem necessariamente, não é necessário que tenham mesmo. Mas é importante que você saiba que a sua vida não é a vida de todos. E você só se sente realmente bem quando você vê em volta e em volta vai bem. Estou dizendo do que eu sei. Eu vivi na Europa, na França, na Inglaterra. Bom, menos prósperos que os Estados Unidos, mas vive-se melhor, porque é menos desigualdade. Tá? Nós aqui no Brasil estamos vivendo um momento de muita transformação. Não tenhamos dúvidas. As pessoas têm a ideia, e é bom, de que podem tudo que querem. Não podem. Mas, mesmo assim, você aqui tem o seu olhar, normalmente, é um olhar que não realça o que você vê, realça o que é igual a você. E é preciso realçar o que é diferente de você. E o jovem tem essa capacidade. Ele pode ver mais as diferenças, pode se dar mais, se entregar mais. Quando você já tem uma certa posição, é mais difícil. Né? Mesmo no meu caso, pelo que fui, é difícil que as pessoas acreditem naquilo que eu digo. Pessoas mais simples. Quando eu falo de igualdade, é conversa, coisa de político. Né? Não penso que é um sentimento verdadeiro. Né?
E eu vejo que é difícil. Então, você